Olá, está no ar o programa Boi Forte. Aqui é o seu espaço onde a pecuária brasileira é debatida com profundidade, transparência e visão de futuro. No programa de hoje vamos falar sobre um marco inédito para o setor. O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola acaba de lançar a primeira certificação de carne livre de desmatamento do mundo. É um sistema chamado Beef on Track, que promete mudar a relação da cadeia produtiva com o mercado e com o meio ambiente. E pode, inclusive, influenciar diretamente a forma como o Brasil é visto lá fora. Bom, para explicar como essa certificação funciona, quais são seus critérios e quais oportunidades ela abre para a pecuária nacional, eu converso hoje com a gerente executiva de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas do Imaflora, Marina Guyot. A Marina vai aparecer com a gente aqui no nosso telão para esse bate-papo. Marina, seja bem-vinda com a gente, obrigado pela presença, viu, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, Felipe. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Satisfação nossa, viu, recebê-la por aqui. Bom, para começar, eu gosto sempre de contextualizar os assuntos aqui para a nossa audiência, para o pessoal ir acompanhando com a gente o nosso bate-papo. Então, eu quero, para começar, que você conte para o público o que exatamente motivou o Imaflora a criar esse sistema. Que lacuna ele vem para preencher no mercado e na cadeia da carne bovina? Tá certo, Felipe. Bom, o Imaflora é uma organização da sociedade civil que completa 30 anos esse ano e a gente tem a visão de que é possível produzir e conservar. A gente nasceu com essa inspiração. E, bom, das cadeias produtivas que a gente tem no Brasil, a pecuária, ela é uma atividade econômica muito importante, é o maior uso do solo das áreas agrícolas que a gente tem no Brasil. E ainda é a atividade que é a atividade principal associada ao desmatamento. Então, instrumentos, né, que viabilizem uma transição dessa pecuária para uma pecuária responsável, não vinculada ao desmatamento e a outras questões socioambientais, é tema do nosso trabalho, tema do nosso interesse. A gente trabalha já há bastante tempo com o setor e em parceria com o Ministério Público Federal na implementação de compromissos de compra responsável na cadeia. E para valorizar esse trabalho e engajar mais a demanda e fazer com que esses compromissos sejam cada vez mais implantados no Brasil, por mais frigoríficos e por mais produtores, a gente começou a fazer um trabalho na China de engajar os chineses nesse processo de reconhecer o que o Brasil já faz, por ser o principal destino da produção brasileira no mercado externo. A gente consome cerca de 70% do que a gente produz e dos 30% que a gente exporta, praticamente 60% vão para a China. Então, a gente começou esse trabalho, né, de apresentar o que tanto a sociedade civil quanto o setor vem fazendo no Brasil no sentido de dissociar a pecuária do desmatamento, sabendo que tem empresas que têm boas práticas e empresas que ainda não têm essas práticas, produtores que são monitorados e produtores que ainda não são monitorados, tentando, né, viabilizar, alavancar através da demanda chinesa a expansão da adesão a esses compromissos. E aí a gente teve um processo de apresentação formal e de consulta a especialistas chineses, se isso era de interesse do mercado chinês. E o que a gente ouviu foi que sim, a China está cada vez mais interessada em sustentabilidade, seja pelas metas climáticas que o país tem, seja porque é um país em que a economia está crescendo bastante, então o poder aquisitivo da população está aumentando e com isso outras questões passam a entrar na decisão de compra dos consumidores, como, por exemplo, critérios de sustentabilidade. Mas o feedback que a gente teve foi de que o processo que a gente vinha conduzindo aqui no Brasil, apesar de muito interessante, ele era muito difícil de entender, porque a gente tinha que explicar o nosso Código Florestal, o papel do Ministério Público Federal, os protocolos que as empresas seguem já há bastante tempo. E aí o pedido que eles fizeram, os chineses, foi, olha, se isso fosse um selo, né, que fosse simples de entender, que os importadores pudessem entender de forma simples, que tivesse um processo de auditoria de terceira parte, que estes sim vão saber tecnicamente os detalhes dos critérios, interessa mais porque a gente não demanda de cada importador entender tecnicamente do que a gente está falando.
Então, a partir disso, a gente começou esse processo de desenvolvimento desse sistema de certificação, que, no fundo, ele é um sistema que traduz práticas que já são feitas no setor aqui no Brasil. Então, ele reconhece protocolos e monitoramentos que já acontecem e, claro, ele dá um contorno que os sistemas de certificação internacionalmente usados devem ter, né, como sistema de governança, enfim, várias regras. Mas essa é a origem do sistema de certificação BOT, como os próprios chineses batizaram a sigla do Beef on Track. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre como funciona então o BOT, o sistema Beef on Track, para o pessoal que está em casa entender quem pode se certificar. São frigoríficos, atacadistas, varejistas, importadores, enfim, como funciona, quem pode se certificar e como a certificação então avalia a cadeia de fornecimento. A certificação hoje ela é aplicada, ela começa sendo aplicada no frigorífico, porque é uma certificação sobre o sistema de compra do frigorífico. Então, se o frigorífico tem o monitoramento dos seus fornecedores, e é um sistema de certificação de balanço de massa. Então, uma determinada planta frigorífica, ela em avaliando os seus fornecedores em relação aos critérios do BOT e tendo uma auditoria de terceira parte reconhecida atendendo os critérios do sistema de certificação, essa planta frigorífica ela vai poder classificar seus volumes de acordo com o BOT e vender para outros atores da cadeia, para a rede de varejo, grandes atacadistas, supermercados, e esses atores também podem fazer uso do selo. E aí estes atores eles têm que ter também um processo de auditoria, mas que aí a gente chama que é um processo de auditoria de cadeia de custódia, que basicamente verifica se não teve a multiplicação dos pães no processo, né? Então, comprou um determinado volume e vendeu um determinado volume. E é basicamente isso que o auditor verifica para frente do frigorífico. E em relação ao frigorífico, o que ele vai avaliar é basicamente se o sistema de compra do frigorífico está funcionando de acordo com as regras do sistema de certificação. Marina, pelo que eu estava vendo, existem diferentes níveis de certificação, né? Tem o bronze, o prata, o ouro e também o platinum. Por que vocês decidiram fazer esses diferentes níveis? Enfim, o que distingue cada nível também? Dá uma pincelada aí para gente. Sim, na verdade, o importante do selo, né, é que ele mostra para o mercado que existe uma forma de fazer uma compra responsável de gado, né? Então, basicamente, ele vai falar o quão longe esse sistema de monitoramento está indo. Então, a gente começa, né, o nível, e que é o nível, é a fundação do selo, é a principal informação do selo, é o frigorífico ter um sistema de monitoramento. O que isso significa? A cada compra de gado, a equipe de compra do frigorífico faz a inserção no sistema de compra das informações do fornecedor de gado. Informações, quais são essas informações? É basicamente o CPF do produtor ou o CNPJ e o CAR da propriedade. Essas informações são cruzadas com informações públicas, dados públicos relativos aos critérios do sistema de certificação, que são os critérios utilizados também pelo Ministério Público Federal, que são desmatamento, sobreposição com unidade de conservação, sobreposição com terra indígena, com território quilombola, a presença na lista de trabalho escravo, e basicamente é isso. Se essa propriedade ou esse CPF CNPJ tiver alguma aparição em algumas dessas bases de dados, acende uma bandeira vermelha e o frigorífico não segue com essa compra até que o produtor se regularize e não apareça mais nessas bases de dados públicas. Então, esse é o sistema que é o nível fundamental que a gente precisa ter, o frigorífico tendo capacidade de avaliar os seus fornecedores em relação a esses critérios. E aí a gente tem diferentes possibilidades de classificar a performance dos produtores baseado ou em desmatamento legal, que são os produtores que cumprem com a lei, estão regularizados,
e produtores que também não desmatam a partir de uma determinada data, e isso atende a mercados e a compromissos de desmatamento zero. Isso é para aqueles produtores e para aqueles mercados que têm esse compromisso. Então, o selo também cria essa possibilidade de classificar volumes que tenham esse nível de performance. Mas digamos que o nível fundamental, a base fundamental para qualquer um dos níveis é o frigorífico ter um sistema de compra que consiga cruzar essas informações. Então, a informação de identidade do produtor e de identidade da sua propriedade com essas bases de dados públicas, conferindo a conformidade com esses critérios. Ou seja, esse selo, né, esse sistema, ele atesta a rastreabilidade, né, ele garante a rastreabilidade, assegura que a carne realmente vem de áreas, por exemplo, sem desmatamento, considerando então todo o histórico da fazenda e não apenas a fase final ali da cadeia, né? Ela considera todo esse histórico da fazenda. Na verdade, a gente criou um nível inicial, ele é o nível quando o frigorífico ele só tem informação dos seus fornecedores diretos e ainda não dos indiretos, porque apesar disso não ser suficiente para a gente dizer que aquele gado não passou por nenhuma propriedade em que teve algum problema, tem frigorífico que nem isso avalia. Então, os frigoríficos que avaliam os seus fornecedores diretos, eles já fazem alguma coisa. Então, esse é o nível de entrada. O frigorífico ele tem um monitoramento e ele teria capacidade de avaliar a rastreabilidade se ele tivesse informação de rastreabilidade, mas a rastreabilidade não depende só do frigorífico ter acesso a isso, né? Essa é uma informação do poder público e a menos que o frigorífico consiga engajar o fornecedor para trazer a informação do produtor indireto, do outro produtor indireto, ele vai conseguir o dado de rastreabilidade. E isso é muito difícil de um frigorífico sozinho resolver. Então, o sistema de certificação ele foi construído de uma forma que, uma vez que a gente tem a informação pública de rastreabilidade, ele consegue conferir essa informação. Por exemplo, a gente vem discutindo parceria com o sistema do selo verde, que foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência Territorial e a Universidade de Minas Gerais, como uma forma de trazer informação de rastreabilidade para comprovar o atendimento aí dos critérios do BOT também na cadeia toda. Muito bacana, Marina. A gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto. Eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente volta para conversar, para continuar esse nosso bate-papo. Eu vou pedir para você aguardar só um minutinho, tá bom? Tá certo. Bom, e a você que está em casa, eu quero só reforçar um convite aqui para rever essa nossa entrevista de hoje na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você encontra a gente por lá no youtube.com/agromaistv. Muito fácil encontrar a gente por lá. Vamos fazer então o nosso rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Boi Fortes. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Hoje o nosso bate-papo com a gerente executiva de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas do Imaflora, Marina Guyot. Ela está com a gente já conectada aqui mais uma vez no nosso telão para a gente continuar esse nosso bate-papo. Marina, quero continuar com você agora tratando um pouquinho dos benefícios previstos, seja de ambientais, benefícios de mercado, enfim, reputacionais até, a partir do momento que se adota esse sistema. Na nota de lançamento, inclusive, do BOT, o Imaflora afirma que a certificação traz, de fato, aí uma visibilidade ao produtor ou para a empresa livre de desmatamento. Isso ajuda, então, a posicionar a carne brasileira no mercado global com uma vantagem competitiva, né? Eu queria que você detalhasse para a gente essas vantagens aí na avaliação do Imaflora, de fato. Tá certo. Bom, eu vou começar comentando quais são os ganhos para a sociedade que a gente tem, né, de uma certificação como essa, e depois as oportunidades que a gente, embora não sejamos da indústria, né, não vendemos carne, a gente vê a possibilidade de criar valor para o setor. Para a sociedade, a gente entende que ter uma certificação e demanda pela certificação estimula o monitoramento das questões socioambientais, não só no bioma Amazônia, onde acontece esse monitoramento com auditoria já na maior parte dos frigoríficos.
Então, uma demanda por esse selo vai criar uma demanda de expansão desse monitoramento e auditoria em todo o território brasileiro, e também cria uma demanda para esse monitoramento e além dos fornecedores diretos, expandindo para os fornecedores indiretos. Dessa forma, a gente tem a possibilidade de evitar os vazamentos do desmatamento, que a gente chama, né? Muitas vezes a gente avança no monitoramento de uma determinada área, num determinado bioma, e esse desmatamento se desloca ou vaza para outro bioma ou para outros elos da cadeia. Quando a gente cria um sistema de certificação que crie valor, crie vantagens, crie uma demanda por esse nível de conformidade, a gente vai criando um ambiente em que há menos espaço para esse produto irregular ser absorvido. Então, essa é a que a gente chama de teoria da mudança, né? Onde a gente acredita que a gente possa conseguir dissociar a pecuária das questões relacionadas a desmatamento e a trabalho, análogo ao trabalho escravo. Então, essas são as vantagens para nós todos como sociedade. Para a indústria, numa perspectiva de ganha-ganha, né? Então ganha a sociedade, mas também ganha a economia, o que a gente observa, até por sermos parceiros técnicos do Ministério Público Federal na implementação dos termos de ajuste de conduta da carne, que são compromissos assumidos pelos frigoríficos que operam na Amazônia de fazer esse monitoramento, é que a maior parte dos frigoríficos brasileiros já usa desse sistema de monitoramento na Amazônia e muitas das grandes empresas já fazem o monitoramento, inclusive, nos outros biomas. Então, a gente não está falando de um sistema de monitoramento que vai começar a ser implementado, né? Os termos de ajuste de conduta começaram a ser assinados em 2010, então a gente está falando de 15 anos de implementação, de volumes muito relevantes, dos volumes operados na Amazônia, 70% é monitorado e é auditado. Então, a gente percebe, inclusive pelo feedback dessa interlocução que a gente teve com atores chineses, que apesar da indústria brasileira ter todo esse esforço, ter todo esse monitoramento acontecendo há tanto tempo, a imagem da pecuária brasileira ela é muito associada ainda ao desmatamento, porque os dados mostram isso. Mas as empresas que têm algum processo, tendo uma certificação, elas podem começar a se diferenciar das empresas que não fazem, estimulando, inclusive, que as empresas que não fazem passem a fazer. As vantagens para a indústria são tanto de se posicionar de uma forma diferenciada no mercado, quanto também de criar maior isonomia para compra de matéria-prima. Porque hoje a indústria que tem compromisso, que tem monitoramento, não absorve a produção de uma propriedade regular, mas uma outra indústria que não faz o monitoramento absorve muitas vezes por um preço menor, né? Então, quando a gente vai criando um mercado que se baseia num protocolo, se baseia numa certificação, como a gente tem exemplos de outras cadeias em que a certificação não foi usada como um nicho de mercado, mas sim como um balizador mesmo do mercado como um todo, como, por exemplo, o FSC, a gente tem essa possibilidade de elevar e de dissociar uma cadeia toda de problemas, como era no caso, né, da produção de papel e celulose, muito associado, um risco muito alto de vínculo ao desmatamento, e depois da ampla adesão ao sistema de certificação FSC, a gente vê a dissociação do setor desses problemas. A vantagem do sistema BOT em relação a outros sistemas de certificação que, por exemplo, né, eu mencionei o sistema de certificação FSC, comparando o sistema de certificação BOT, ele é muito simples, porque ele é todo baseado em avaliação remota, dados públicos, então, simplesmente com acesso a CNPJ, CPF, o CAR da propriedade, um sistema de geomonitoramento faz o cruzamento de todas as informações que são públicas e disponíveis e consegue dar o status de conformidade ou não, e é isso que é monitorado. Então, é um monitoramento de implementação fácil, porque é uma implementação remota, e baixo custo de auditoria, porque o que é auditado é o sistema e não as propriedades em si. Uhum. O POT ele é um sistema singular no mundo, de fato? Existem exemplos parecidos em outros países adotam essa certificação da mesma maneira que o BOT está trazendo? Ou, de fato, é uma exclusividade, digamos assim, algo singular que a gente está trazendo agora?
Sim, é uma exclusividade. A gente tem sistemas de certificação que avaliam desmatamento, mas não são direcionados à pecuária, e não existe nenhum sistema de certificação que foque nesse tema, né? Então, a gente tem uma questão relacionada à carne brasileira associada ao desmatamento, e esse selo é uma oportunidade para a indústria brasileira que já faz o monitoramento evidenciar que está comprometida a monitorar e a não comercializar produtos que tenham essas questões. É claro que isso também de forma inclusiva, né? Então, a ideia é que esse sistema reconheça mecanismos de requalificação comercial que existem, como o próprio MPF já prevê. Então, aqueles produtores comprometidos com a regularização, eles também têm essa possibilidade de, em aderindo a esses programas, terem a sua produção absorvida pelos frigoríficos que são certificados. Pelo que você tem falado, a China tem demonstrado muito interesse nesse sistema, nessa certificação, né? China que é o nosso grande comprador, mas outros países também já têm demonstrado, têm sinalizado aí um interesse nessa certificação que a gente está agora lançando, né? Olha, depois do lançamento a gente teve algumas reuniões com grandes empresas que operam em outros continentes, principalmente Europa. Está previsto, a gente gastou bastante energia no último ano nesse engajamento da China, então estivemos em várias expedições lá, estamos organizando uma expedição de um grupo de empresas chinesas interessadas em comprar Bioti no começo do ano que vem. E para o ano que vem a gente tem a expectativa de fazer campanhas e road shows, né, a gente chama, principalmente na Europa e nos países árabes, que são grandes destinos também para a carne brasileira. A gente entende que há uma grande chance da Europa ter um interesse nesse selo, porque eles têm a UDR, que né, foi postergada novamente, mas em algum momento ela será implementada, e o sistema de certificação pode contribuir para o atendimento a essa legislação, e, enfim, a parceria que o Brasil tem com os países da região. Bom, geralmente todas as notícias positivas, assim, todas as novidades, principalmente, elas enfrentam alguns desafios. Você acredita que para essa questão BOT haja algum desafio aí que venha a surgir para ele ser, por exemplo, amplamente adotado, seja por frigoríficos, pelo varejo, por importadores, enfim? Você acredita que há, de repente, resistência ou custos operacionais? Você falou ali que os custos comparados a outros, né, são baixos, mas enfim. Você acha que existem alguns desafios aí que precisarão ser superados a partir de agora? Sim, é sempre uma iniciativa nova, ela tem algumas barreiras, né? A gente fala a serem superadas. Acho que uma grande delas é um alinhamento de comunicação, acomodar, né, as diferentes preocupações de como esse selo pode ser usado nas relações comerciais. Há preocupações da sociedade civil também, como isso se traduz em resultado para a sociedade. E como qualquer sistema de certificação, ele começa com um conceito, ele já tem um arcabouço bastante desenvolvido pelo próprio trabalho que o Ministério Público faz, mas a ideia é que ao longo de 26 a gente tenha as primeiras compras baseadas nesses conceitos fundamentais e que a gente possa, a partir dessas primeiras compras, desses primeiros exercícios, lapidar também o sistema de forma que ele acomode como ele é possível de ser implementado em larga escala, porque o objetivo é, de fato, que seja um sistema de certificação de ampla adesão, não nicho de mercado, que tenha ampla adoção. A gente fala que todo mundo tem direito de comer um churrasco, uma carne livre de questões socioambientais, como a gente sabe, né, pelos relatórios que saem, que infelizmente ainda há muitos casos. Então, se a gente já tem um processo em curso que garante isso, a ideia é que o selo ajude a dar visibilidade enfim, os desafios eles são inerentes, a gente tem trabalhado nisso, identificado ele, feito plano de ação para superar, junto com os atores da cadeia, né? Um sistema de certificação, a gente costuma dizer que ele pega quando a gente tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. E para isso acontecer, ele tem que entregar benefícios para essas duas partes e também para a sociedade como um todo. Então, é isso que a gente tem de proposta para o próximo ano, que é a partir de casos práticos, né? Então, dos pioneiros aí que topam
fazer os primeiros movimentos de compra e venda, a gente colocar isso para rodar e fazer as melhorias necessárias para o sistema alcançar seu objetivo, que é ter uma ampla adesão. Marina, nossa audiência aqui é muito formada por produtores, de fato, né, por pecuaristas e muitos pequenos e médios produtores. Você acredita que esses pequenos e médios pecuaristas têm chance de participar desse tipo de cadeia certificada ou, por enquanto, é algo restrito a grandes players? A gente está começando esse primeiro conceito do selo focado na indústria, porque é onde tem hoje todo o sistema de protocolo e de MRV e de auditoria já ali baseado no trabalho feito com o Ministério Público Federal na Amazônia e o protocolo voluntário do Cerrado. Mas é natural do processo de desenvolvimento de um selo que outros escopos possam ser incluídos ao longo do tempo. Então, nesse momento, não é uma certificação possível de ser aplicada a produtores, mas ao longo do próximo ano esse é um ponto que pode ser desenvolvido e discutido, caso haja interesse dos produtores. E aí, só para a gente deixar claro, então, esse sistema, o BOT, né, ele foi lançado oficialmente recentemente, né, pouco antes da COP30, foi isso? Sim, ele foi lançado em outubro desse ano em Brasília, num evento que tratou justamente sobre a relação comercial entre Brasil e China de produtos da pecuária. Uhum. E aí agora o objetivo é tocar o barco, é fazê-lo de fato ser disseminado, trabalhar muito com comunicação para poder implementar, expandir, aumentar a adesão também, né? Exatamente. A gente tem no próximo ano duas principais frentes de trabalho, uma é essa de comunicação e a outra são esses primeiros casos de compra e venda. Então, a gente tem um grupo de empresas chinesas, uma associação, a Tianjin Meat Association, que é o maior porto da China, eles ficam no maior porto da China, um grupo de 100 empresas, das quais as 5 maiores se comprometeram a comprar 50 mil toneladas até junho do ano que vem. Isso representa cerca de 4% do que o Brasil exportou em 2024 para a China. É um sinal relativamente grande para um primeiro movimento. E é esse grupo de empresas, os presidentes dessas empresas e dessa associação que virão no começo do ano que vem para conversar com a indústria que está interessada, as empresas que estão interessadas em dar esse primeiro passo. Muito bem, Marina. Quero agradecer demais a gentileza da sua presença hoje aqui com a gente, viu? Se pudesse, a gente poderia conversar mais meia hora para destrinchar ainda mais sobre esse assunto tão importante e interessante, atual, essa tendência, né, tão importante aí para a indústria, principalmente exportadora. Mas o nosso tempo é curto, então quero agradecer a sua participação mais uma vez, desejar muito sucesso a você aí ao trabalho, parabenizá-los também por esse sistema desenvolvido. E saiba que o canal está aberto, vamos voltar a conversar numa nova oportunidade muito em breve, com certeza, viu? Obrigada, Felipe. Obrigada à audiência também. A gente fica à disposição. Valeu, até a próxima, viu, Marina? E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela participação com a gente até aqui. A gente se encontra ao longo da programação numa nova oportunidade. Até a próxima. Tchau.